paz de Deus, meus queridos irmãos. Queria me apresentar aos irmãos. Meu nome é Misael, né? No ano de 1978, agradeço ao Senhor porque o Senhor converteu o meu coração, irmãos. Nascido assim de família antiga na fé, né? Pessoas que serviam a Deus há muitos anos. Eu agradeço ao Senhor mais por o Senhor ter me chamado, não por intermédio de família, por intermédio de parente, né? Nada disso. Eu agradeço ao Senhor porque Ele revelou a sua graça no meu coração. Ele se manifestou na minha vida. Ele se manifestou me chamando para servir a Ele, em espírito e em verdade. Eu agradeço ao Senhor porque no ano de 1978 entrou o desejo no meu coração de conhecer o Senhor Jesus. Ele me procurou primeiro, irmãos, me dando esse desejo, esse amor. Ele que me encontrou. Eu agradeço a Deus por esse encontro maravilhoso que eu tive com o Senhor, não sendo merecedor, mas foi a sua bondade, a sua misericórdia que me alcançou. Então, hoje o Senhor colocou no meu coração de falar sobre um apóstolo que se chama Pedro. Pedro é aquele apóstolo que ele era o primeiro, né? Ele gostava de ser o primeiro. Ele era pronto para servir, né? Pronto para falar, pronto para agir, né? E por ele ser impulsivo assim, sofria, né? Todas as pessoas que são impulsivas sofrem as consequências, né? Mas Pedro tinha esse dom, era o dom de Pedro ser assim. Então nós vemos aqui, irmãos, eu queria falar com os irmãos sobre esse apóstolo, né? A primeira parte aqui que fala dele, que deixa muito frisado a sua história em 14 de São Mateus, que o Senhor Jesus estava na beira do mar. Vou ler aqui para os irmãos. São Mateus 14, um determinado versículo fala assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Eles obedeceram o Senhor. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Que coisa linda, né, irmãos? Que coisa maravilhosa, né? Aquele tempo antigo, irmãos, a noite ela era dividida em 4 vigílias. A primeira vigília se dava do pôr do sol até as 9 horas. A segunda vigília, das 9 horas à meia-noite. A terceira vigília, das 0 hora às 3 horas. E a quarta vigília, das 3 horas até a aurora. Então o Senhor se apresentou andando sobre as águas na quarta vigília. O Senhor estava na praia, ainda foi ao monte para orar, e terminando a oração, ele andou sobre as águas ao encontro dos discípulos. Tudo já estava certo, o que o Senhor ia fazer, né, irmão? E vemos aqui nessa parte que Pedro, quando ele viu que o Senhor estava vindo, ele viu a tempestade, né, agitando o barco, aquele vento, e o barco estava assim, sendo açoitado pelas águas, um barco de pescador, se o barco não era tão grande, né,
Dá para entender que era um barco pequeno e o barco ia a pique, né? Ia afundar. E Pedro, vendo que era Jesus, que era o Senhor, antes eles ficaram apavorados, né? De ver uma pessoa andando sobre as águas, nunca tinha visto isso. E quando viram que Pedro, o Senhor Jesus, falou não tem mais, Pedro falou se era ele disse que sim. Ele falou, então vou ter com o Senhor. O Senhor falou, vem Pedro. Pedro levantou e andou sobre as águas. Porque a fé de Pedro, e o Senhor ajudando na fé de Pedro, né? Só que quando Pedro chegou perto do Senhor, que não era mais para ele afundar, irmãos. Quando ele estava perto do Senhor, não era para ele afundar, era para ele ficar assim, em pé com o Senhor. Mas aí ele sentiu o vento forte. Ele começou a meditar no que estava acontecendo, né? A impossibilidade dele estar sobre as águas. Ele pensou na parte material. Nessa parte, quando ele caiu na parte material, ele começou a afundar. Ele viu que ia morrer. Ele gritou, socorre-me, Senhor. E o Senhor, sobre as águas, o socorreu. O Senhor não foi no barco, irmão. O Senhor, ali mesmo, o Senhor pegou pela sua mão, levantou Pedro e falou, homem de pouca fé, por que você duvidou? Eu estou do teu lado. Quis dizer isso. Eu estou pertinho de você. Por que você duvidou? Não era para ter duvidado. O Senhor falou com a palavra, com amor, com muito carinho. Ô homem de pouca fé, por que você duvidou? Eu estou do seu lado. Olha aqui, vou pegar você pela mão. Pegou pela mão, né? Tirou. Abraçou Pedro. Levou Pedro de volta, andando sobre as águas. Foi para o barco. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Que é isso, né? A pessoa, né, que crê no Senhor Jesus, né? Por que Pedro fez isso, irmãos? Por que Pedro teve essa atitude, né? Assim nós, irmãos, falando a respeito de Pedro, né? O crente, quando ele tem uma atitude dessa, é quando ele conhece o Senhor. Ele perde o temor do Senhor. Ele vai ao encontro do Senhor. Porque tem muitos que têm temor, irmãos. Tem um temor de se aproximar do Senhor. Tem temor de falar ao Senhor as suas faltas. Confessar a Ele as suas faltas. Quando nós perdemos esse temor, esse medo, irmãos, esse medo aqui fala na palavra, aqui fala uma parte que é sobre o significado da palavra intrepidez. Falar livre e abertamente, que significa o significado de intrepidez, né, irmão? A palavra é difícil de falar, mas esse significado dessa palavra é ousadia. É o que o Senhor quer de nós, que nós tenhamos essa ousadia, irmãos, essa franqueza, esse destemor para falar livre e abertamente, né? Quando vemos a palavra intrepidez, quando Paulo estava na prisão, né? Ele e Silas clamavam a Deus. Vemos essa intrepidez de Paulo, vemos a intrepidez de Pedro quando ele passou pelo templo Formosa, né? E aquele aleijado pediu a ele esmola, ele falou, não temos esmola, mas o que temos te damos, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda, né? Isso é muito maravilhoso, essa intrepidez, irmãos. Quando nós adquirimos essa intrepidez, nós entramos no Santo dos Santos, lá onde só entrava o sacerdote. O povo tinha um medo de entrar no Santo dos Santos, eles tinham um pavor de entrar ali, porque era muito amedrontado. Era só o sacerdote e o sumo sacerdote que entravam ali. O sumo sacerdote entrava no templo, no Santo dos Santos, né? Oferecendo um sacrifício pelo povo. E o Senhor Jesus veio e rasgou-se o véu desse templo. Rasgou o véu de cima a baixo, irmãos. E ele abriu essa entrada para nós, onde nós podemos entrar no Santo dos Santos diretamente e pegar na mão do Senhor Jesus. Glória a Deus, né, irmãos? Ali nós entramos nesse Santo dos Santos, tocamos no Senhor, né? Agora nós podemos tocar no Senhor, tocar no sumo sacerdote eterno e compassivo que é o Senhor e clamar a Ele por misericórdia, assim como Pedro fez em cima da água. Quando Pedro estava na água, ele foi ter com o Senhor. Senhor, se és tu, manda eu ter contigo. Senhor, vem. Pedro houve em Pedro uma ousadia, né? Essa intrepidez de ir ter com o Senhor, né? Nós devemos ter essa intrepidez de anunciar a sua palavra, não ter medo de anunciar a palavra, não ter vergonha de falar do nome do Senhor Jesus, porque ele falou que aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele também no último dia. Então devemos falar abertamente, livremente, em nome do Senhor, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Quando nós adquirimos essa
essa coragem, essa ousadia é a libertação do Senhor Jesus em nós, né? Nesse momento nós entramos dentro no santuário do Senhor, onde o Senhor está, né? Entramos no Santo dos Santos, adentramos ali e ali falamos com o Senhor. Como nós vamos entrar? É dentro de um templo? Não, irmãos. É na nossa reunião, na nossa casa, na nossa oração, em qualquer lugar que nós estivermos, nós temos ousadia para entrar nesse Santo do Santo e falar com o Senhor. Ele está a todo momento ouvindo, com o ouvido atento ao nosso clamor. É como aquele pai que está olhando aquele filho, né? O filho está andando, o pai está cuidando dele. Quando ele grita, pai, eu vou cair, o pai corre e pega. Assim é o Senhor. Nós temos que ter essa ousadia, essa confiança que o Senhor está nos vendo. Nós entrando ali, falamos com Ele abertamente, né? E o Senhor dando a nós esse direito, irmão, quando descobrimos essa força, esse poder, essa misericórdia, essa porta aberta, nós entramos. E quando entramos, nós falamos com o Senhor. Ele nos enche de força e de vigor. Quando nós entramos, quando nós ganhamos esse vigor, essa força, nós falamos ao mundo. Nós gritamos ao mundo quem é o nosso Pai. Em quem nós estamos falando. Quem nos dá esse direito para falar. Então, quando adquirimos esse direito, irmãos, nós adquirimos força. Força e coragem. Então, Pedro, os apóstolos, todos eles tinham essa coragem, irmão. Porque eles entravam com intrepidez, né? Entravam assim com essa força, com essa ousadia, com essa franqueza, com esse destemor e falava do nome do Senhor a todos. Nós vemos Felipe, né, no caminho de Damasco, anunciando a palavra do Senhor, anunciando com franqueza, porque ele tinha essa franqueza, ele tinha essa ousadia, né? Nós vemos aqueles discípulos, os apóstolos antigos que foram mortos, né, por falar do Senhor, eles foram mortos com franqueza, eles foram com ousadia, eles sabiam, irmãos, que eles iam herdar o reino da glória, o reino do céu. É essa ousadia que nós temos que ter, é essa valentia que nós temos que ter. Nós não devemos temer homem, temer o fulano, o cicrano, pedir permissão para eles. Quem pedia permissão era no tempo da lei, né? Ali não podia, ali tinha um véu que trancava, que fechava o direito dos irmãos adentrarem. O Senhor Jesus tirou esse direito, esse direito do sacerdote e deu a todos, né? Onde todos nós podemos entrar no Santo do Santo e falar com o Senhor. Nós vemos o Senhor naquele poço, né? Falando com a samaritana, né? A samaritana, ele falando com ela sobre adorar a Deus, né? Que chegaria tempo que não era nem em Jerusalém, nem em Samaria, né? Porque a rixa entre judeus e samaritanos era grande, nenhum se combinava, né? Não se comunicavam entre eles, né? E nós vemos que o Senhor falou assim, vai ser tirado. E o Senhor deu a conhecer a samaritana. Quem é, Senhor? Sou eu. Eu sou o que falo contigo. Sou eu que vou te dar a salvação. Eu sou essa água viva. A samaritana teve o privilégio de entrar no Santo dos Santos, de entrar no Senhor Jesus e falar diretamente com Ele, pegar em sua mão, beber da sua água, crer na sua palavra. Então o Senhor quer que nós creiamos na sua palavra, quer que nós falamos dele desse jeito, abertamente, sem vínculo e sem pedir continência, sem bater continência para homem nenhum. Nós temos essa ousadia para falar do Senhor, irmãos. Então o Senhor deu a nós essa liberdade agora de falarmos dele por intermédio desse meio de comunicação, que chega a muitos irmãos. E o desejo do nosso coração é que todos os irmãos sejam libertos para servir o Senhor. Irmão, será a coisa mais maravilhosa, mais gloriosa que temos. Cada vez que nós vamos nos aperfeiçoando na sua presença, vamos nos santificando na sua presença, é isso que o Senhor quer de nós, irmão. Nos purificar, nos santificar. E nós sabemos, irmão, que os tempos estão chegando, né? Logo nós vamos embora daqui, nós vamos deixar esse mundo, se Deus quiser, né, irmão? A seara já está branca, né? O trigo já está chegando a hora da colheita. Vemos assim tanta comunicação, né, irmão? Tanto falar do Senhor, né? A aurora está chegando, né?
nós vemos assim aquela noite que passou, nós vemos o clamor, muita gente divulgando o que está acontecendo no planeta, na terra, entre os homens, as palavras, um diz aqui, outro diz ali, a palavra está se cumprindo, a palavra está se cumprindo, a palavra está se cumprindo, nós não podemos ficar dormindo, nós temos que levantar e botar a caminho, irmãos, falar do nome do Senhor enquanto é tempo, irmãos. Eu, graças a Deus, estou tomando esse direito de falar do nome do Senhor e pretendo, irmãos, falar até o dia que o Senhor me der a vida, e quando o Senhor me der outros assuntos para falar, também irei falar aos irmãos. Que os irmãos ficam com Deus, Deus abençoe a todos e vamos guardar no Senhor, no nosso coração, né, irmãos? Os conselhos que o Senhor está dando, essas palavras maravilhosas. Vamos clamar ao Senhor para entrar no Santo do Santo, falar com Ele diretamente, tirar, irmãos, tirar religiosidade, tirar denominação. Não precisa nada disso para falarmos com o Senhor, né? Qualquer momento que falarmos, que quisermos falar, o Senhor está pronto para nos ouvir e dar a nós a resposta urgente, irmão. A resposta do Senhor é rápida, irmão. É como um raio. Ela é veloz, irmãos. Não tem mecanismo que possa medir a velocidade da interferência do Senhor na nossa vida, irmão. Igual Paulo falou, seremos arrebatados num abrir e fechar de olho, irmão. Quando você fala com alguém, demora um pouco para chegar o sinal em certo lugar, né? O Senhor será um abrir e fechar de olho. Ele fez essa comparação na época dele. Pode ser mais rápido ainda. Então, no abrir e fechar de olho, não estaremos mais aqui. Vamos nos preparar, vamos cuidar da nossa bagagem, vamos cuidar dos nossos afazeres, porque brevemente, o Senhor disse uma parte, né? Pode ser a primeira vigília, pode ser a terceira e pode ser a quarta vigília, né? E o Senhor virá. Nós não sabemos o dia nem a hora, irmãos, mas a qualquer momento. Então nós devemos estar preparados, devemos estar com o tanque cheio, né, irmão? Quem tem carro, né, sabe como que vai fazer, né? Vai viajar, se olha se o pneu tá tudo certinho, a calibragem do pneu, se o tanque tá tudo bem, se bate na partida do carro para funcionar, ver se está funcionando tudo, se os faróis estão ligando, se os piscas estão funcionando. Nós temos que estar funcionando para a volta do Senhor, irmão. Não podemos estar com o pneu furado, espiritualmente falando, não podemos estar cego, não podemos estar mudo. O Senhor quer nós perfeitos na sua presença. Por isso, irmãos, devemos estar atentos ao Espírito Santo que o Senhor nos traz, para que possamos estar em pé diante da sua presença, para entrar na pátria dos remidos, irmão. Deus seja louvado e a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça em todos os corações.